Desde a primeira vez que eu te vi, você virou o meu mundo inteiro, sabia? Para mim, você é muito mais do que eu mereço. E com essa frase lindíssima do nosso Uon, nós vamos falar sobre esse dorama incrível que é Sorriso Real. Sorriso Real foi o primeiro dorama, foi o dorama que fez com que eu entrasse nesse universo sem fim dos doramas e começasse a assisti-los. É um romance leve, é um romance gostoso, é um romance maduro. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre ele. Olá, eu sou a Renata, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai falar desse dorama que tem 16 episódios e nós vamos conhecer aí a história de amor de Saran e Go-Wan, que é um CEO, né, ele é herdeiro de uma empresa muito grande. Na verdade, a família dele é dona de uma rede de empresas, então eles têm várias empresas, mas o mais importante aqui pra gente falar é o Hotel King, que é o primeiro ponto aí do nosso dorama, é onde vai acontecer muitas cenas, né? Nós vamos ter também uma companhia aérea que também pertence à família, e a gente tem um shopping com várias lojas de varejo, né, que também é da família, e a gente vai ter a disputa do Won com a irmã mais velha dele para ver quem vai assumir o cargo de CEO e ocupar o lugar do pai deles aí na rede. Primeiramente, eu vou apresentar um pouco dos personagens principais. E os secundários, mais ou menos. Os principais a gente vai chamar pelos nomes, mas os secundários eu vou dar os títulos do que eles são dentro da trama, para a gente não falar vários nomes aqui. Então a gente vai conhecer os dois protagonistas principais, que é o Won. O Won, ele é meio que intimado pelo pai dele a participar mais, a trabalhar na empresa para aprender mesmo sobre gerência, sobre gestão de negócios, porque ele é um dos herdeiros e ele provavelmente vai ser um dos diretores de algum lugar um dia. O primeiro episódio mostra eles bem jovens ainda, eu imagino que eles devam ter aí uns 20 anos, 20 e pouquinhos anos, e ele vai chegar de uma forma arrogante. Ele é uma pessoa que não gosta muito de se relacionar com outras pessoas, ele é um homem solitário, ele é frio, e ele não confia nas pessoas. E um detalhe super importante é que o Won, ele tem um trauma de infância e ele não gosta que as pessoas falem com ele sorrindo, ele não confia em pessoas que conversam com ele sorrindo. E lá na frente a gente vai entender o motivo, mas é importante essa informação. E em contrapartida a gente vai encontrar a Saran. A Saran, ela é uma moça determinada, é uma menina que sabe muito bem o que ela quer e ela se prepara para atingir o sonho da Saran, trabalhar no Hotel King, que é um dos hotéis da família, né, do Won. E a Saran, ela vai numa entrevista, mesmo sendo abaixo da qualificação acadêmica da vaga que ela está concorrendo, ela resolve ir na entrevista para ver como é que ela se sai. E apesar de não ter a mesma qualificação dos outros funcionários, que é importante também, porque ela vai passar por várias pessoas vão meio que tentar diminuir ela dentro do hotel, porque ela não tem a mesma qualificação que eles, ela não tem a qualificação acadêmica. Mas a irmã do Won, que ela tá fazendo a entrevista, ela é a diretora atual do hotel. Ela gosta da Saran. Parece que ela gosta pelo sorriso. A Saran é uma moça muito gentil, ela é determinada, ela é de bem com a vida. Ela tem um bom relacionamento, ela vai ter duas melhores amigas aí que são super importantes para a vida da Saran. Elas estão com ela durante todo o tempo, em várias cenas, nos momentos felizes e tristes da Saran. Ela vai ter essas duas moças com ela. E ela passa, né, no hotel e ela vai trabalhar num cargo bem baixo. Ela é uma auxiliar de limpeza de serviços gerais. E ela auxilia a limpar, a manter a academia, né? O hotel que eles trabalham é um hotel de alto padrão e lá vai pessoas muito ricas, só vai pessoa muito importante. Então é um hotel de altíssimo padrão e os funcionários precisam ter toda uma rotina aí de como atender, de etiqueta, todo um treinamento específico para poder atender esses hóspedes. E uma das normas desse hotel é que eles sempre têm que trabalhar sorrindo, né? Então eles aprendem que eles têm que trabalhar sorrindo e eles têm que falar sorrindo dentro do hotel, mesmo com os hóspedes ou com os chefes, os colegas de trabalho. E a Saran, ela trabalha sorrindo. Na verdade, ela gosta de trabalhar lá e ela vai
se dedicar ao máximo, né? Ela chega nessa função e mesmo sendo uma função baixa, e mesmo ela não gostando, ela tendo que ficar limpando lá suor, né? Ela fica meio indignada de ter sido colocada nessa situação, porque na verdade o intuito da Saran é ser uma gerente, né? É ser uma pessoa lá dentro importante. A vaga que ela concorreu era essa vaga, mas ela é colocada numa vaga bem baixa. E aí a gente vai ter uma passagem de tempo, né, a partir do segundo episódio, e antes dessa passagem de tempo, durante essa passagem de tempo, na verdade, a gente vê a evolução da Saran. A Saran, ela vai ser tirada da faxina, ela é colocada no lobby, que é onde recebe os hóspedes, ela é promovida, ela é... quem promove ela é a irmã do Gun, que ela é a diretora, e ela fala que a Saran é muito bonita, que ela tem que ficar na linha de frente porque ela sabe falar com as pessoas também, né? Como eu falei, ela é bem preparada, ela se preparou, ela aprendeu outras línguas, ela sabe como tratar, ela sabe indicar lugares, ela é bem dedicada. A gente vai ver essa evolução e essa passagem de tempo de 7 anos, da onde a Saran sai lá dos serviços de auxiliar na manutenção ali da academia e ela vai ser promovida para recepção, e quando a gente vê depois desses 7 anos, ela é uma pessoa que dá o treinamento para os novos funcionários, ela já é considerada funcionária padrão, né? Ela é eleita a melhor funcionária do hotel pelos hóspedes e ela trabalha ainda no lobby, mas ela também tem essa função de dar o treinamento para os novos funcionários. E a gente também tem a evolução do Gun, que foi para a Inglaterra, e ele estudou, né? Ele se prepara, ele faz várias especializações para ele ser gerente, tá? É importante falar que a Saran, ela cresce dentro do hotel por mérito dela, e o Gun também, ele se prepara para ser um gerente, um bom gestor, para ser um CEO mesmo, e ele realmente, quando ele assume o cargo, a gente vê que ele tem boas ideias e ele é um bom administrador. E aí, nessa passagem de tempo, mostra a evolução deles e eles vão se reencontrar, né? O Gun, ele tem um secretário que ele contrata lá no primeiro episódio. Esse secretário, para mim, ele é muito caricato. Eu não gosto muito de personagens que são muito caricatos. E ele é exagerado, ele é sem noção, ele é intrometido. Muitas vezes ele vai me irritar durante a série, porque ele é muito sem filtro, ele não sabe, ele não se toca, ele não sabe que ele tá sendo inconveniente muitas vezes, mas ele é extremamente importante, eu acho, para o arco de evolução do Gun, porque o Gun, ele é muito sozinho e ele não gosta das pessoas, e esse secretário dele, ele tá sempre do lado dele, e é quem vai, no começo, fazer com que o Gun tenha algum resultado aí de apresentar um bom trabalho, uma vez que ele é intimado meio que pelo pai dele a participar mais da administração, ele recebe um cargo de gerência de um departamento do hotel, que é chamado Sorriso Real. O Sorriso Real é um salão de elite, onde somente os hóspedes VIPs, eles vão frequentar. Então, o On, ele vai ser gerente só desse departamento do hotel, a princípio. Ele vai contra a vontade dele, ele não tem um intuito de participar muito, de competir com a irmã dele, mas a irmã dele não gosta do On, ela é uma pessoa muito fria e ela é gananciosa, então ela quer tudo para ela sozinha. Então, a irmã dele, ela vai ser a pessoa que vai estar sempre tentando sabotar o On, mesmo ele falando que ele não tem interesse de competir com ela, ou de ganhar um grande cargo, ou de ser, tipo, o CEO do lugar. Ele não tem mesmo essa pretensão. E aí, ele vai ter algumas interações estranhas com a Saran, que vão fazer com que eles não se gostem. A Saran, ela acha que o On, ela confunde o On com um hóspede que assediou ela lá, quando ela ainda era auxiliar lá na academia, e um hóspede meio que assediou, que chamou ela para o quarto, e por um desentendimento, uma falha aí de comunicação, ela acha que é ele, e quando ela reencontra ele, ela ainda não sabe quem ele é, então ela acha que ele é o hóspede, e a gente vai ter uma cena de vergonha alheia horrível, que ela tá lá no banheiro do quarto dele, e ele pega ela no banheiro, e é bem constrangedora essa cena, mas eles vão ter essa segunda interação, e aí vai ter a descoberta de que ele é o filho do dono, e ela vai ficar meio constrangida. Como a Saran, ela é a melhor funcionária do hotel, ela sempre vai ser
escalada, vamos dizer assim, para fazer alguns eventos do hotel. Entre eles, um dos eventos que é selecionado para ela fazer junto com o On, que é o novo, né, o novo diretor, também é filho do dono, meio que ele quer mostrar o filho dele, né, para as pessoas, é fazer tipo uma campanha de marketing, um vídeo meio que de humanização aí do hotel, para mostrar o dono do hotel, fazer uma entrevista, quem ele é, e aí eles vão fazer umas sessões de foto que para mim não fazem muito sentido. O porquê que eles iam colocar o dono, o filho do dono da empresa para fazer várias fotos meio românticas com a funcionária, mas enfim, é para promover aí o hotel. É um outro hotel que é numa praia e eles vão viajar para lá para fazer essa campanha aí. E ela vai ser instruída a fazer algumas perguntas. Lembra que eu falei que o On, ele não gosta, ele tem um trauma de infância e ele não gosta de sorrisos. A Saran, ela já sorri naturalmente, ela é uma menina muito alegre, ela é muito gentil, mas ela cumpre a risca, porque ela sempre faz o melhor de si, então ela cumpre a risca a norma do hotel, que é sempre estar sorrindo. Então ela fala com ele sempre sorrindo, e isso irrita ele. Por quê? O On, ele foi abandonado pela mãe dele lá quando ele era criança, né, há muitos anos, e ele não sabe direito o que aconteceu, ele nunca teve uma resposta de o que aconteceu, por que a mãe dele foi embora, porém, a recordação que ele tem é uma recordação de que quando ele desceu chorando, desesperado, procurando a mãe dele, sem saber o que tinha acontecido, ele via todo mundo rindo para ele, e aí ele, tipo, na cabeça dele, as pessoas não ligavam, eu acho, para ele tem esse trauma, parece meio besta, né? Mas assim, ele tem esse trauma de que as pessoas estavam sendo falsas com ele, que ninguém estava entendendo a verdadeira dor dele, que ninguém estava ligando, na verdade, para a dor dele, que era ele tinha sumido, a mãe dele tinha sumido e estava todo mundo dando risada. É bem explicado essa parte, lá mais pro fim da série, é explicado que, na verdade, existe evoluções dentro do hotel, e lá na frente a gente vai entender o que aconteceu tudo isso, né? Mas, resumindo, ele não gosta por isso, porque as pessoas, os criados, né, os empregados, os colaboradores da mansão que ele morava, eles ficavam rindo, ai, vem aqui, né? E ele é desconfortável com essa situação, e aí ele vai passar por esse momento com a Saran, e a irmã do On, ela vai tentar sabotar ele, então ela coloca várias perguntas lá para ele responder, que eles vão fazer tipo uma live, sabe? Para as pessoas conhecerem mais ele, e ela coloca várias perguntas sobre a mãe dele, o que deixa ele extremamente irritado, e ele sai, ele perde o controle. O On, ele é uma pessoa que ele não é muito preocupado em o que ele tá fazendo, se tá certo ou não, sabe? Tipo, ele não liga muito para a opinião das pessoas, então ele sai possesso e deixa a Saran numa saia meio justa, mas ela consegue lá ter um jogo de cintura, levar um tempinho lá, ele teve um imprevisto, então isso é bom para Saran, e ele vai também depois voltar e mais relaxado, e aí ele meio que quebra também esse protocolo de, esquece essas perguntas, faz perguntas que você realmente quis, deixa ela numa situação desconcertada, e ela fica muito brava com ele, porque na cabeça dela ele é um mimado, um filhinho de papai que não quer nada com a vida, e ele tá meio que atrapalhando o trabalho dela, né? Bom, dentre tudo isso, eles vão fazer várias fotos estranhas aí, meio românticas, que, enfim, eu acho que as pessoas usariam um modelo, né, para fazer isso, mas enfim, vão ser eles dois que vão fazer, e dentre essas fotos, eles têm que tirar umas fotos num barco, o barco quebra, meio que é meio que um golpe, mas o barco quebra e eles vão ser levados para uma ilha onde tem um hotel muito sinistro. E aqui entre nós, gente, nunca na minha vida que eu ia entrar naquele hotel com aquelas pessoas super estranhas. É a cara do hotel que você acorda numa banheira no outro dia sem um órgão, cheio de gelo dentro da banheira e sem um dos órgãos, porque é assustador, né? Todo o ambiente é assustador. É claro que a gente vê pela perspectiva do On, que ele é meio medroso, né? Mas eles vão começar a interagir aí. Esse episódio é o episódio que vai mostrar pra gente, vai começar a mostrar o interesse de um personagem pelo outro. O On vai ver ela
A Saran vai beber, vai falar umas verdades pra ele. Ele também vai estar meio bêbado, então ele vai começar a prestar atenção nela de uma forma diferente. Apesar dele não confiar nas pessoas que sorriem e dele ter raiva dela porque ela tá sempre sorrindo, nesse dia eu acho que ele começa a ver que ela não tá sorrindo por falsidade, porque ele vê a Saran bêbada, né? Tipo, mais sincera, mais honesta ali. E aí eles começam a interagir, eles têm várias cenas clichês, várias cenas fofas, eles voltam. A Saran, pelo bom desempenho dela, né, de ter conseguido levar a situação, ela é promovida para esse sorriso real, e até então é o cargo mais alto que algum funcionário consegue atingir, é chegar no departamento do sorriso real, que é um lugar que eu falei para vocês que é de elite, né, um salão, é tipo um restaurante, mas é de elite, um salão de festas, assim, mas é só os melhores, tanto que eles têm que assinar termo de confidencialidade, não pode fotografar. E aí a gente vê o On começando a se apaixonar pela Saran e ele vai começar a tentar conquistar, né, a Saran. Ele fica balançado, ele demora para aceitar. A trilha sonora dessa série é lindíssima e para mim a trilha sonora, a música do On, ela é muito bonita e ela diz exatamente isso, tipo, que ele viu, que ele quis fugir do sentimento, mas que ele meio que não conseguia, que ela chamava muita atenção dele. E aí ele começa a se aproximar, com medo, com certo receio. A Saran também começa a enxergar nele uma pessoa diferente. Ele começa a aparecer para Saran sempre no momento que ela precisa, e a gente tem a evolução do casal. Eu acho um romance muito maduro, eles são maduros, eles são decididos, e eles evoluem de uma forma bem lenta. É esse dorama, para quem gosta muito de altas, de indas e vindas, de drama, muito drama, de ai, vilão, não vai ter. Então, se você gosta mais desse tipo de dorama, eu acho que você não vai gostar desse dorama, porque ele tem um ritmo lento, mas eu acho confortável de assistir. É super bonito ver eles se apaixonando, a forma que eles se apaixonam, ele se encantando pela Saran e ele tentando conquistar a avó da Saran, porque é muito importante. A avó da Saran é a única família dela, né? Ela não tem mais os pais. E a gente vê ele entrando no mundo da Saran, a gente vê ele evoluindo como pessoa, porque ele começa a ver o ponto de vista dos funcionários, ele começa a ver o quanto que o hotel, o quanto que a gerência da irmã dele é uma gerência falha, é uma gerência que não dá valor para os funcionários. E ele vê pelos olhos da Saran o quanto que as pessoas que estão lá gostam de estar lá, mas elas estão começando a desanimar e elas começam a se achar só exploradas mesmo. Eu acho que esse dorama ele aborda muito essa parte de o quanto que existem pessoas que são empresários e que eles não estão nem aí pro funcionário, que eles ligam somente pro lucro, que eles pensam somente no dinheiro e eles não se importam se o funcionário, eles acham que o funcionário é obrigado a fazer, ele tá sendo pago para fazer e é só isso. E a gente vê que o On ele vem trazendo uma humanidade, mas não é só por causa da Saran, porque depois mais por fim a gente vê que a mãe dele já tinha essa empatia maior e a mãe dele tinha esse desejo de fazer esse hotel mais feliz para também os funcionários, e eu acho a evolução do On lindíssima. Eu acho legal que a Saran ela ganha todas as promoções dela sozinha, sem precisar do On e sem estar ainda em um relacionamento com o On, e ele também evolui como pessoa, e as propostas que ele vai fazendo dentro do hotel são propostas que favorecem também os funcionários, porque ele passa a ver de uma forma diferente. Eu acho que um é bem importante para a evolução do outro. E a gente vê o primeiro beijo no fim do 8º episódio, acaba o 8º episódio com o beijo deles. E então até o meio, né, do dorama a gente vai ter essa conquista, né, essa aproximação deles. Eles se beijam no fim do 8º episódio. E é o beijo. Eu confesso que depois eu vi uns doramas que eu fiquei meio frustrada com os beijos, porque é um beijo lindo. E você sente o amor. Esse casal, eles têm uma química incrível, né? Ficou lindo. Parece que eles são de verdade. Tipo assim, você quer ver eles na rua andando depois sozinho, de mão dada, né?
Mas depois, a partir do 9º, eles vão assumir um relacionamento. É assim, inicialmente esse relacionamento ele não é assumido para as pessoas, mas entre eles é bem decidido, é bem definido. Em momento nenhum eles ficam nesse vai, não vai, eles são muito bem maduros. Existem situações que fazem, por exemplo, o pai dele arruma um casamento arranjado, mostra lá, a Saran percebe, vê bem na hora, mas em momento nenhum há insegurança da parte de um para o outro, mesmo quando há, eles se mantêm o que eles sabem que eles querem, eu acho super legal. A gente tem a evolução da Saran, que começa a ver que o hotel não tem tudo que ela quer, que o hotel não é exatamente aquilo que ela achava que era, e a gente vê ela entrando em conflito com ela, tipo, será que é exatamente isso? E o ponto-chave disso é exatamente que depois do Sorriso Real, que todo mundo acha que é o ápice, existe uma equipe que é chamada de Equipe dos Sonhos. E a Equipe dos Sonhos nada mais é que eles pegam os melhores funcionários do hotel e eles põem para servir na casa dos donos, né? Na casa do dono, que é o pai do Won. E a Saran, ela é selecionada para isso. Na minha opinião, a irmã dele meio que fez de propósito, porque a irmã dele, ela tenta o tempo inteiro prejudicar o Won. Ela faz várias coisas para tentar tirar ele do foco, só que tudo que ela faz se volta contra ela, porque o Won, eu vi muita gente falando que ele é um Mauricinho, que ele... Mas não, ele é super competente e ele sempre sabe o que ele tá fazendo. E tanto que todos os projetos que ele realmente resolveu fazer, assumir, deram certo. Ele fez acontecer. Não foi a Saran e não foi o secretário, foi ele que fez acontecer. Mas ela vai trabalhar e aí quando ela chega nesse patamar, que recebe muito bem, ela começa a pôr em questionamento. Poxa, eu estudei tanto, eu me preparei tanto, eu sonhei tanto para chegar num ponto que depois que eu chego no alto, eu venho para servir na casa de, tipo, não era isso que ela queria, e ela fica meio decepcionada, e é chocante, né? E aí isso daí é a chave do trauma do Gun também, porque na verdade o On ele via as pessoas sorrindo exatamente porque quem atendia ele na casa deles eram os funcionários do hotel, e a norma deles era trabalhar sempre sorrindo. Então, por mais que ele estivesse desesperado, chorando, pedindo para mostrar onde que estava a mãe dele, as pessoas estavam sorrindo porque elas tinham que trabalhar daquela forma. Então, isso é importante. A gente vai ter as evoluções, a gente tem o desenvolvimento também dos outros casais. Tem o casal secundário, que é a amiga da Saran, que passa por várias humilhações. Ela é uma menina que ela é divorciada. É um assunto bem polêmico, porque lá é muito levado a sério, e a gente vê o quanto que ela sofre, o quanto que ela é injustiçada dentro do ramo dela, exatamente porque ela tem essa situação e ela meio que recebeu um golpe, ela nem era casada de verdade, tipo, o cara deu um golpe nela. E aí a gente vê que tem um dos comissários de bordo lá que ele se interessa por ela e ele vai tratando ela com amor, ele vai se aproximando. É super fofo esse casal secundário. Eu acho eles super bonitinhos juntos. Ele tem todo um carinho, um cuidado, uma paciência com ela. Em momento nenhum ele impõe nada, ele respeita muito. Eu acho super bonitinho também esse casal secundário. A gente tem a outra amiga da Saran, que é casada e tem vários problemas no relacionamento. Chegou um momento que eu até shippava ela com o secretário do Won, que ele também fica sozinho. Mas, gente, ela era casada e a gente sabe que lá eles levam a família muito a sério, é importante, a cultura é bem diferente. Então, eu acredito muito que eles insistem muito no casamento. Então, ela manteve o casamento, mas o casamento dela tinha vários problemas. É triste porque ela era super legal, ela era super pra frente e ela tinha um marido babacão lá, né, com ela. Mas a gente tem toda essa evolução. A gente tem a evolução da irmã do Won, porque ele fala pra ela parar de ser sozinha. A gente vê que ela é muito amargurada, ela é gananciosa e ela mesma se colocou dentro dessa bolha. A gente não vê, pelo menos não mostra, né, na série, nenhum momento mostra tipo assim, o pai dela tratou ela diferente, ou ela não teve amor, porque ela era só meia irmã do Won, então a mãe dela era outra, né? Mas ela tinha inveja, ela deixou que a inveja, que a amargura levasse ela para um caminho, tanto que ela é negligente com o filho dela, ela perde o casamento dela porque ela só visa a empresa, ela
trata todo mundo como se fosse um funcionário ou como se fosse um negócio, um investimento, inclusive o filho dela. E o Won, ele tem essa sensibilidade de falar, meu, não fica sozinha, ele é seu filho. E aí a gente vê que no fim ela pega o filho dela de novo, a gente vê a humanidade dela quase no final, porque ela é ruim, essa mulher, dá uma raiva dela. Mas, gente, eu acho esse dorama super legal. Eu não vou falar a história inteira. A gente sabe que eles terminam juntos. O final do dorama é eles se casando e eu achei super bonita a história deles. É diferente de alguns outros que eu já assisti. Esse foi o primeiro, é porque eu resolvi gravar vídeo bem depois que eu já estava assistindo, mas eles são muito decididos e depois que eles começam um relacionamento, as coisas não conseguem mais separar eles, o que eu achei o máximo desse romance. Eu gosto muito de histórias com finais felizes. Para mim é um conto de fadas modernos, né? Eles viveram felizes para sempre. E eu achei super legal. Acho que poderia ter explorado um pouco melhor aí o porquê que a mãe dele foi embora. A gente entende que é porque o pai do vô do Won, né? Ele meio que chantageou ela, ameaçando aí a segurança do Won, e ela fez meio que para proteger o filho. Mas eu achei que ficou meio incompleto essa história, esse desenvolvimento. Eu acho que poderiam ter explorado um pouco mais. São 16 episódios, caberia essa história um pouco mais bem contada, mais desenvolvida. Da mesma forma que eu acho que caberia também a história da irmã dele mais desenvolvida, porque a irmã dele, ela tem toda essa amargura e essa inveja, mas a gente não sabe muito da onde saiu, né? É de família, mas tem que ter um motivo. Então, talvez pudesse ter essas histórias. Eu acho que o secretário dele super poderia ter terminado com alguém. Ele me irritou a maior parte do dorama, mas eu fico triste dele ter terminado sozinho. Ele era uma boa pessoa, ele foi leal ao Won desde o começo, mesmo ele sendo insuportável. E essa é a história de Sorriso Real, gente. Eu não queria fazer um vídeo muito comprido, mas ficou um pouco mais comprido do que eu imaginava. Mas essa história de Sorriso Real eu amei. Você gostou de Sorriso Real? Você já assistiu? Comenta aqui o que você achou dessa história. E eu queria pedir para você curtir o vídeo se você gostou. Se você puder se inscrever aqui no canal, se inscreve, compartilha, comenta alguma coisa aqui para ajudar no nosso engajamento. Muito obrigada para você que viu até o final. Beijos, até a próxima.